Por anos, o mundo assistiu com a respiração suspensa, enquanto a sombra da agressão russa pairava sobre a Ucrânia. A narrativa predominante, muitas vezes impulsionada pela vasta máquina de propaganda de Moscou, era de uma inevitável dominação russa. Os estrategistas do Kremlin, e de fato muitos observadores internacionais, operavam sob a suposição de que o espírito da Ucrânia, seus recursos e sua vontade de lutar acabariam por desmoronar sob a pressão implacável de um adversário muito maior. Eles esperavam uma capitulação lenta e arrastada, uma aceitação gradual de uma soberania diminuída, ditada por seu vizinho poderoso. Essa expectativa foi construída sobre uma leitura histórica equivocada do povo ucraniano e uma profunda subestimação de seu anseio por autodeterminação e liberdade de uma longa e dolorosa história de interferência russa. No entanto, o amanhecer de 2026 trouxe consigo uma mudança surpreendente e poderosa neste sombrio cálculo. A narrativa da inevitável vitória russa começou a se fragmentar, não com um sussurro, mas com um rugido retumbante vindo da frente sudeste. As forças armadas ucranianas, longe de serem uma força esgotada, lançaram uma contraofensiva que pegou o comando militar russo completamente de surpresa. Não se tratava apenas de uma ação defensiva para manter a linha. Foi uma campanha ousada e meticulosamente planejada, projetada para recuperar o que havia sido perdido. Os soldados ucranianos, endurecidos por anos de conflito brutal e armados com tecnologia avançada e determinação inabalável, começaram a reagir, virando o jogo da guerra de uma forma que poucos teriam pensado ser possível apenas alguns meses antes. Essa mudança sísmica não nasceu da noite para o dia. Foi o culminar de anos de esforço silencioso e determinado. Enquanto a Rússia estava consumida por suas ofensivas custosas e muitas vezes infrutíferas, a Ucrânia estava inovando, treinando e se adaptando. Estava construindo um novo tipo de exército que alavancava a superioridade tecnológica e a engenhosidade tática para superar um inimigo numericamente superior. O espírito da nação, testado por dificuldades indizíveis, não havia sido quebrado. Ele havia sido forjado em uma arma. Os primeiros meses de 2026 demonstraram isso ao mundo, provando que a história desta guerra não era de submissão ucraniana, mas de uma resiliência incrível e desafiadora que alteraria para sempre o equilíbrio de poder na região. Os relatórios iniciais que chegavam das linhas de frente em fevereiro de 2026 pareciam quase bons demais para serem verdade. As forças ucranianas não apenas detiveram o avanço russo, mas começaram a retomar faixas significativas de território. Somente naquele mês, mais de 480 quilômetros quadrados foram libertados, um número que contrastava fortemente com os anos anteriores de guerra lenta e de atrito. Pela primeira vez desde as grandes contraofensivas de 2023, a Ucrânia estava ganhando mais terreno do que perdendo. Isso foi mais do que apenas uma vitória militar. Foi um profundo golpe psicológico para o Kremlin e uma poderosa mensagem para o mundo de que a Ucrânia não estava apenas sobrevivendo, mas estava no caminho para vencer sua luta pela existência. Para entender a genialidade da contraofensiva ucraniana de 2026, é preciso primeiro compreender o conceito das zonas cinzentas. Em termos militares, uma zona cinzenta é uma área de controle contestado ou incerto. É uma terra de ninguém que se estende entre as linhas de frente sólidas e bem defendidas de dois exércitos opostos. Não são espaços vazios. São frequentemente paisagens traiçoeiras de vilarejos em ruínas, campos cobertos de vegetação e infraestrutura destruída. Nenhum dos lados possui fortificações permanentes ou uma presença constante e pesada ali, tornando-as fluidas e imprevisíveis. Essas zonas são as fronteiras sombrias do conflito, onde a guerra não é travada por grandes exércitos em batalhas campais, mas por pequenas unidades especializadas envolvidas em Media Group,
dusk or nighttime patrols by small military units, shadowy soldiers moving through ruins, close-up of soldiers on reconnaissance e estoque a distribute equally, reconhecimento, sabotagem e infiltração. Para as forças russas, essas zonas cinzentas tornaram-se uma ferramenta crítica para sua estratégia de atrito e terror. Eles usavam esses espaços descontrolados como bases para lançar ataques furtivos contra posições ucranianas e como rotas de infiltração para enviar pequenos grupos de reconhecimento e sabotagem para o interior das linhas ucranianas. Esses grupos, Media Group, Small Teams Planting Mines, Soldiers Probing Defensive Lines, Military Engineers Placing Explosives at Stock at Distributed equally, sondavam defesas, plantavam minas, atacavam linhas de suprimento e aterrorizavam populações civis em cidades próximas, criando um estado constante de ansiedade e instabilidade. As zonas cinzentas agiam como uma ferida aberta na borda do território controlado pela Ucrânia, permitindo que os militares russos projetassem uma ameaça muito maior do que suas posses territoriais reais sugeririam. Tudo isso enquanto evitavam os riscos de um ataque em grande escala. Essa estratégia permitiu à Rússia manter a pressão sobre as forças ucranianas sem se comprometer com operações custosas e de grande porte. Era uma guerra de 1000 cortes, projetada para exaurir os defensores da Ucrânia e semear a discórdia entre a população local. Para os soldados e civis que viviam perto dessas zonas cinzentas, a vida era um estado constante de alerta. A ameaça de um ataque de artilharia súbito, um ataque de drone ou um encontro com uma equipe de infiltração russa era sempre presente. Essas áreas eram uma fonte de perigo persistente, um amortecedor de caos que o comando russo explorava habilmente para promover seus objetivos de desestabilizar e desmoralizar a Ucrânia por dentro, tornando qualquer senso de vida normal absolutamente impossível. Para a Ucrânia, permitir que essas zonas cinzentas persistissem era insustentável. Não eram apenas um problema militar, mas um passivo estratégico que sangrava recursos e colocava civis em perigo. A atividade russa constante nessas terras sombrias impedia as forças ucranianas de estabelecer linhas defensivas estáveis e atrapalhava quaisquer planos para futuras operações ofensivas. Ficou claro para o alto comando ucraniano que antes que qualquer grande avanço para retomar o território ocupado pudesse ter sucesso, essas fronteiras ambíguas e perigosas tinham que ser eliminadas. As zonas cinzentas tinham que ser tiradas das sombras e trazidas para a luz do controle total ucraniano. Nas frias e primeiras semanas de fevereiro de 2026, as Forças Armadas da Ucrânia iniciaram uma nova e decisiva fase da guerra. Eles lançaram uma série de operações cuidadosamente coordenadas com um objetivo claro e vital: limpar sistematicamente as zonas cinzentas. O foco principal deste avanço inicial foi uma extensa faixa de 30 quilômetros de terra contestada, localizada entre a cidade de Petrovska, na região de Dnipropetrovsk, e o assentamento de Julia, na região de Zaporísia. Esta área tinha sido um foco de atividade de infiltração russa, um corredor de caos que representava uma ameaça direta aos principais centros de defesa ucranianos. O objetivo não era se envolver em um ataque frontal massivo, mas conduzir uma operação de limpeza metódica, quase cirúrgica. A estratégia ucraniana era de paciência e precisão. Em vez de enviar grandes colunas blindadas para essas áreas traiçoeiras e provavelmente minadas, eles implantaram pequenas unidades de assalto altamente móveis. Esses grupos eram especialistas em navegar pelo terreno difícil e foram treinados especificamente para caçar e neutralizar as pequenas equipes de infiltração russas que operavam ali. A missão era mover-se metodicamente de uma aldeia em ruínas para a próxima, de uma linha de árvores para outra, garantindo o terreno e estabelecendo controle firme. O objetivo era transformar esta terra de ninguém ambígua, pouco a pouco, em uma área de retaguarda segura,
solidificando assim a linha de frente e criando uma plataforma de lançamento segura para futuros avanços. Esta operação foi uma mudança fundamental nas táticas. Por meses, a guerra neste setor tinha sido definida por uma guerra de trincheiras estática e duelos de artilharia de longo alcance. A limpeza das zonas cinzentas marcou um retorno à guerra de manobras, mas em uma escala menor e mais intrincada. Os comandantes ucranianos utilizaram inteligência superior, coletada em grande parte por seus drones onipresentes, para identificar posições e padrões de movimento russos. Isso permitiu que suas unidades terrestres contornassem pontos fortes, emboscassem patrulhas inimigas e desmantelassem sistematicamente a rede de postos avançados russos que haviam sido estabelecidos em toda a região. Foi uma batalha silenciosa e muitas vezes invisível, travada nas margens do conflito principal. Mas sua importância estratégica era imensa. Ao eliminar sistematicamente a presença russa nessas zonas cinzentas, a Ucrânia alcançou vários objetivos críticos de uma só vez. Primeiramente, removeram a ameaça imediata às suas próprias linhas defensivas e às populações civis próximas. Em segundo lugar, privaram o exército russo de uma ferramenta essencial para reconhecimento e sabotagem, cegando-os para os movimentos ucranianos. Mais importante, ao garantir este território, eles endireitaram a linha de frente e criaram as condições necessárias para uma ofensiva maior. A operação de limpeza foi o primeiro passo essencial, o trabalho silencioso, mas crítico, que abriu as portas para as vitórias mais dramáticas e celebradas que viriam a seguir. No dia 21 de fevereiro de 2026, o trabalho silencioso e metódico de limpar as zonas cinzentas culminou em um momento de profundo poder simbólico. Unidades do Regimento de Assalto 425 da elite ucraniana conseguiram, com sucesso, avançar até a pequena vila de Tarnova, na região de Dnipropetrovsk, expulsando as forças russas ocupantes. Embora Tarnova fosse um assentamento pequeno, sua libertação foi um evento monumental. Foi o primeiro local habitado a ser retomado pelo controle ucraniano como parte da nova contraofensiva. Depois de um inverno longo e brutal, com poucas boas notícias vindas da linha de frente, ver a bandeira azul e amarela tremulando novamente sobre Tarnova trouxe uma onda de esperança e renovada determinação por todo o país. A batalha por Tarnova foi, de certa forma, um microcosmo do novo modo de guerra ucraniano. A vila havia sido tomada semanas antes pela 69ª Brigada Russa, que pretendia usá-la como base avançada para novas incursões. No entanto, eles acabaram sendo superados em estratégia pelo assalto ucraniano. O Regimento 425 não simplesmente atacou de frente as defesas russas. Em vez disso, usaram reconhecimento aéreo superior por drones para mapear cada posição russa, cada ninho de metralhadora e cada trincheira. Esse detalhamento de inteligência permitiu coordenar um ataque de múltiplas frentes, focando nos pontos mais frágeis dos ocupantes e levando a uma vitória rápida e decisiva, com baixas mínimas do lado ucraniano. A libertação foi mais do que apenas um sucesso tático. Foi a primeira prova concreta de que a campanha de desrussificação estava funcionando. Quando os soldados ucranianos entraram na vila, eles não eram apenas libertadores, mas também restauradores da identidade nacional. Imediatamente começaram a remover as bandeiras e propagandas russas que os ocupantes haviam instalado. O nome da vila, que tinha sido alterado à força em documentos russos, foi oficialmente restaurado. Para os moradores que haviam suportado semanas de ocupação, foi um momento de alívio e emoção profunda. O retorno dos soldados ucranianos significava o retorno da liberdade, da segurança e do direito à própria cultura e língua. A notícia da retomada de Tarnova se espalhou rapidamente, como fogo em palha seca. Tornou-se um símbolo poderoso da resiliência ucraniana e do novo impulso do país. Mostrou ao mundo, e mais importante ainda, ao comando russo, que a Ucrânia não estava mais satisfeita em apenas defender seu território.
agora estava na ofensiva, capaz de desalojar forças russas entrincheiradas e recuperar suas terras, vila por vila. Tarnów foi o primeiro dominó a cair, uma vitória pequena, mas crucial, que marcou o início de uma virada significativa na guerra e reafirmou a crença de que a libertação completa do território ucraniano não era mais um sonho distante, mas sim um objetivo possível de ser alcançado. Olha, um dos pilares centrais do sucesso impressionante da Ucrânia na contraofensiva de 2026 tem sido justamente a sua superioridade esmagadora no campo dos veículos aéreos não tripulados, ou drones. Apesar de ambos os lados utilizarem drones desde o início da guerra, a Ucrânia inovou e ampliou sistematicamente suas capacidades de guerra com drones a um nível que a Rússia não conseguiu acompanhar. No começo de 2026, o campo de batalha já era dominado por uma vasta e sofisticada rede de drones ucranianos, realizando desde missões de reconhecimento e observação de artilharia até ataques diretos, estilo kamikaze, contra soldados e equipamentos inimigos. Essa vantagem tecnológica deu aos comandantes ucranianos um verdadeiro olho que tudo vê sobre o campo de batalha, mudando profundamente a natureza do combate moderno. E, sinceramente, a escala das operações de drones da Ucrânia é de cair o queixo. Só em março de 2026, as recém-criadas Forças de Sistemas Não Tripulados, USF, realizaram mais de 11 mil missões de combate, confirmando acertos em mais de 150 mil alvos russos, um aumento de 50% em relação ao mês anterior. Esse enxame de drones cria o que os soldados ucranianos chamam de zonas de morte, áreas onde qualquer unidade russa que avança é imediatamente identificada e atacada sem piedade. Grupos de assalto russos relataram perdas catastróficas, com algumas unidades perdendo até 95% de seu efetivo antes mesmo de chegar às linhas ucranianas. Essa vigilância e capacidade de ataque aéreo implacáveis praticamente anularam o potencial ofensivo da Rússia, tornando qualquer ataque terrestre em larga escala uma missão suicida. Um ponto de virada crucial nessa guerra tecnológica aconteceu em 1º de fevereiro de 2026, quando Ucrânia e aliados conseguiram cortar o acesso russo ao serviço de internet via satélite Starlink. As forças russas vinham usando terminais Starlink de maneira ilícita para coordenar suas próprias operações com drones. Perder esse acesso prejudicou gravemente a capacidade russa de comunicação e controle de drones, especialmente em áreas sem alternativas confiáveis de comunicação. Em contrapartida, as forças ucranianas seguiram inovando, até mesmo testando drones equipados com seus próprios módulos Starlink, permitindo que pilotos os operem remotamente de qualquer lugar do mundo e criando assim uma rede de comando e controle verdadeiramente global. O impacto dessa supremacia dos drones vai muito além da linha de frente imediata. A Ucrânia aumentou drasticamente o uso de drones de médio alcance para atacar profundamente territórios ocupados pela Rússia. Esses ataques miram centros logísticos, depósitos de munição, postos de comando e infraestrutura crítica, atrapalhando a capacidade russa de abastecer suas tropas na linha de frente. Fontes e blogueiros militares russos, mesmo que em privado, já admitiram que a superioridade tecnológica e numérica da Ucrânia em drones é um fator decisivo no campo de batalha. Eles basicamente perderam o controle dos céus e, com isso, a capacidade de travar a guerra de forma eficaz, cedendo a iniciativa quase totalmente às forças ucranianas, tecnológicas e altamente motivadas. Enquanto a Ucrânia fazia avanços significativos e verificáveis, o comando militar russo tentava passar uma imagem de força e sucesso completamente desconectada da realidade. Durante toda a primavera de 2026, a tão alardeada ofensiva de primavera-verão do Kremlin fracassou em alcançar qualquer um de seus objetivos estratégicos,
esbarrando na resistência determinada das defesas ucranianas. Numa tentativa desesperada de transformar esse fracasso em vitória, o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, fez declarações grandiosas, dizendo que suas forças haviam capturado mais de 1.700 quilômetros quadrados e 80 assentamentos desde o início do ano. Mas, sinceramente, isso era pura propaganda, facilmente desmentida, criada para enganar o público russo e manter o moral. Análises independentes, incluindo a geolocalização meticulosa de imagens de campo de batalha por organizações como o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, mostraram um quadro muito diferente e bem mais preciso. As evidências apontam que, desde o início de 2026, a Rússia só conseguiu capturar míseros 381,5 quilômetros quadrados e apenas 13 pequenos assentamentos, quase todos em ruínas. Além disso, os dados revelaram algo ainda mais contundente. Desde o início da contraofensiva ucraniana, em 1º de março, a Rússia sofreu, na verdade, uma perda líquida de território de quase 60 quilômetros quadrados. Ou seja, a ofensiva russa não só estagnou, mas estava sendo empurrada para trás ativamente. O principal motivo desse fracasso russo foi a eficácia devastadora das táticas defensivas ucranianas, especialmente as zonas de morte criadas pelos enxames de drones. Os comandantes russos continuaram apostando em ataques brutais, no estilo soviético, usando ondas humanas de soldados mobilizados, mal treinados, para atacar posições ucranianas fortificadas. Esses avanços eram recebidos com uma tempestade de drones FPV, artilharia e fogo de morteiro, tudo guiado com precisão por drones de reconhecimento pairando acima. As perdas foram astronômicas. O solo em frente às linhas ucranianas, em setores-chave como Chassiv Yar, no leste, virou um verdadeiro cemitério de blindados e infantaria russos, com avanços medidos em metros e ao custo de centenas de vidas. Esse fracasso no campo de batalha teve grandes repercussões na estrutura militar russa. O ritmo dos avanços russos caiu para quase zero em todos os setores da frente, à medida que as unidades eram dizimadas e ficavam inoperantes. Para compensar essas perdas imensas, o comando russo foi forçado a transferir tropas de outras áreas, como a direção de Lyman, numa tentativa desesperada de juntar força suficiente para uma ofensiva futura. Só que essa estratégia de descobrir um santo para cobrir outro só cria novas vulnerabilidades, deixando as linhas russas esticadas e suscetíveis a novos contra-ataques ucranianos. No fim das contas, a grande ofensiva russa desmoronou, virando um impasse sangrento e infrutífero. A estratégia da Ucrânia em 2026 foi brilhante ao expandir o campo de batalha muito além das trincheiras do Donbas, mirando direto no coração da máquina de guerra russa, a economia. Sabendo que o Kremlin financia sua agressão com receitas gigantescas de petróleo e gás, a Ucrânia lançou uma campanha contínua e altamente eficaz de ataques de drones de longo alcance contra a infraestrutura energética crítica da Rússia. Não se trata de atos aleatórios de terror, mas de ataques precisos e calculados, pensados para causar o máximo de dor econômica e atrapalhar a capacidade russa de produzir e exportar os recursos que alimentam seu esforço de guerra. Essa guerra econômica virou uma segunda frente crucial, com consequências devastadoras para Moscou. Durante a primavera de 2026, drones ucranianos atacaram repetidamente o interior da Rússia, atingindo alvos que antes pareciam seguros. Grandes refinarias de petróleo em lugares como Syzran e Tuapse, além da importante estação de bombeamento de Samara, sofreram danos extensos nesses ataques. Essas instalações ficam a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana, mostrando um salto impressionante no alcance e precisão dos sistemas não tripulados da Ucrânia. Cada ataque bem-sucedido provoca incêndios enormes, paralisa a produção por semanas ou até meses e exige reparos caros e complexos.
ainda mais difíceis com a escassez de peças ocidentais devido às sanções. O efeito acumulado desses ataques foi um golpe significativo na indústria petrolífera russa. Em abril de 2026, analistas estimaram que a campanha de drones forçou a Rússia a cortar sua produção diária de petróleo em 300 a 400 mil barris. Isso representa a queda mais acentuada da produção russa desde o início da pandemia de Covid-19, lá em 2020. Essa redução na produção se traduz diretamente numa perda enorme de receita de exportação. Justamente o dinheiro que o Kremlin usa para pagar soldados, construir tanques e fabricar mísseis. A Ucrânia está, na prática, desmontando sistematicamente o motor econômico da invasão russa, tornando a guerra cada vez mais cara e insustentável para Moscou. Essa pressão econômica se soma aos fracassos militares na linha de frente, criando um ciclo vicioso para o Kremlin. Com menos dinheiro entrando, fica mais difícil repor a quantidade gigantesca de equipamentos destruídos nas zonas de morte do leste e sul da Ucrânia. Essa estratégia revela uma compreensão sofisticada da guerra moderna, em que vitória não é só questão de território, mas também de incapacitar o inimigo de continuar lutando. A Ucrânia está mostrando ao mundo que um país menor e mais ágil pode desafiar um adversário maior ao atacar suas vulnerabilidades econômicas, transformando a maior força da Rússia, sua riqueza em recursos, em um ponto crítico de fracasso. Os acontecimentos de 2026 representam mais do que uma campanha militar bem-sucedida. Eles marcam um capítulo definidor na história da nação ucraniana. Pela resiliência, inovação e coragem inabalável, a Ucrânia está mostrando ao mundo inteiro que está rompendo, de forma irreversível, com um passado dominado pela influência russa. A desrussificação de seus territórios é uma manifestação física poderosa de uma mudança psicológica e cultural ainda mais profunda. O país não está apenas lutando por sua sobrevivência. Está, de fato, forjando uma nova identidade, confiante e orgulhosamente ucraniana, enraizada em valores democráticos e com uma orientação clara para a Europa, e não para o autoritarismo de Moscou. Essa luta virou uma lição poderosa para a comunidade internacional. Por décadas, muitos países enxergaram a Ucrânia pelo olhar russo, como um território preso na esfera de influência de Moscou. Mas a resistência feroz e agora, a contraofensiva bem-sucedida, destruíram essa percepção ultrapassada. A Ucrânia provou ser uma nação soberana, com história, cultura e um desejo ardente de autodeterminação próprios. Mostrou ao mundo que a vontade de um povo livre pode ser mais poderosa do que o poder militar de um tirano, inspirando democracias em todo o planeta e lembrando o verdadeiro valor da liberdade e da soberania. A guerra mudou para sempre a relação entre Ucrânia e Rússia. A invasão brutal do Kremlin, que pretendia subjugar a Ucrânia e trazê-la de volta para um império neossoviético, acabou tendo o efeito oposto. Gerou um nível de unidade nacional e sentimento anti-Rússia na Ucrânia, que provavelmente vai durar gerações. Cada míssil que atinge um prédio civil, cada vila libertada da ocupação e cada ato de resistência só aprofundam o abismo entre as duas nações. A Ucrânia está construindo seu futuro sobre a rejeição enfática do mundo russo e tudo o que ele representa, garantindo que seu caminho daqui para frente será escolhido por ela mesma. No fim das contas, a luta da Ucrânia é um testemunho do poder duradouro da identidade nacional. Diante de uma campanha que buscava seu apagamento, a Ucrânia respondeu abraçando sua herança com mais vigor do que nunca. A bandeira azul e amarela, que antes era apenas um símbolo nacional, agora é um emblema global de resistência contra a tirania. Os soldados que limpam as zonas cinzentas e os operadores de drones que mudam o rumo da guerra não estão lutando só por território. Estão lutando pelo direito de seus filhos crescerem em um país onde possam falar sua própria língua, aprender sua própria história e decidir seu próprio destino. Eles estão ensinando ao mundo e a si mesmos
o que realmente significa ser ucraniano.